Nós vamos agora olhar para a América Latina. O ex-vice-presidente da Nicarágua, Sérgio Ramírez, enviou uma carta ao presidente brasileiro, Lula, pedindo que o petista não negue ao país liderado por Daniel Ortega o direito à eleição. A correspondente para a América Latina da CNN Brasil, Luciana Tadeu, já na tela conosco, vem nos explicar esta história. Muito boa tarde, Luciana. Oi, Yuri. Boa tarde para você, para Débora, para todos que nos acompanham. Olha só, o ex-vice-presidente da Nicarágua, que inclusive foi vice de Daniel Ortega entre 85 e 1990, publicou no jornal espanhol El País uma carta em que pede que Lula não negue para os nicaragüenses o direito de eleger livremente. Isso depois, justamente, de Daniel Ortega ter afirmado num discurso que não haverá mais a realização de eleições na Nicarágua, e a OEA, a Organização dos Estados Americanos, fez uma votação na semana passada para convocar uma reunião de chanceleres para discutir essa questão da Nicarágua. Mas nessa reunião da semana passada, o Brasil foi o único país da OEA que votou contra a convocação dessa reunião. O México se absteve, mas todos os outros países votaram a favor, e essa reunião de chanceleres deve acontecer. Ainda não tem data marcada, mas vai acontecer apesar da oposição ao Brasil. A visão do Brasil é que essa convocação de uma reunião de chanceleres, que é uma ferramenta excepcional, utilizada poucas vezes, pode servir como argumento para algum tipo de ação unilateral por parte dos Estados Unidos, por exemplo, contra a Nicarágua. Isso porque no dia 5 de agosto já houve uma proposta de convocação de reunião de chanceleres, e nessa proposta, que foi promovida pelos Estados Unidos justamente, falava-se que nessa situação a Nicarágua representa um risco para a segurança regional. Então a preocupação do Brasil é justamente que essa reunião, que é convocada de forma excepcional, possa acabar servindo de argumento para algum tipo de ação militar, algum tipo de intervenção nos assuntos da Nicarágua. E essa posição do Brasil, justamente, negando, votando contra essa reunião de chanceleres, gerou desagrado, inclusive no ex-vice de Daniel Ortega, que após a ruptura com Ortega acabou sendo perseguido na Nicarágua. Ele teve a sua nacionalidade retirada, teve mandado de prisão emitido contra ele e hoje vive exilado na Espanha. Ele publica quinzenalmente uma coluna no jornal El País, e justamente nessa coluna ele publica essa carta aberta a Lula, na qual ele também diz para Lula não se arriscar a criar uma terrível confusão que leve o povo da Nicarágua a acreditar que a única maneira de que o Brasil se manifeste claramente contra Ortega e sua ditadura é com a vitória de Flávio Bolsonaro e tudo o que isso representa. Então, palavras muito fortes do ex-revolucionário, que é de esquerda, mas que se opõe à ditadura de Daniel Ortega, e faz essa manifestação, então, pedindo um posicionamento mais firme por parte do Brasil. Débora e Yuri. Luciana Tadeu, que traz a informação e também todo o contexto dela.